Você está ouvindo o 34 Cego Podcast. Olá, você que acompanha o 34 Cego Podcast, eu sou Danilo Sanches Ferro, tudo bem? Esse vídeo, além de ir pro YouTube, este se tornará o podcast desta sexta-feira, lá no podcast, no nosso querido podcast, no seu agregador de podcast favorito. Então você vai seguir o 34 Cego nas redes sociais, através do 34cego.com, você vai encontrar todas as nossas redes sociais e mandar e-mail para contato@34cego.com, que para o podcast é a melhor forma de você entrar em contato com o e-mail. Você que está assistindo pelo YouTube, você tem a opção dos comentários aí embaixo. Eu quero começar, nós vamos ter dois temas, ainda estamos no começo do ano, as coisas estão um pouco paradas, mas tem dois temas para falar essa semana, né? Primeiramente, a gente teve no final do ano passado e começo desse ano situações bastante complicadas. As chuvas lá na Bahia, que estão fazendo um estrago terrível, que fizeram um estrago terrível, e aí depois essas chuvas foram para Minas, né? E estão fazendo bastante estrago lá, e a gente teve um incidente lá de Capitólio, onde as rochas caíram. Seguindo nessa linha, algumas pessoas têm comentado na internet por que Deus permite que essas coisas aconteçam, porque Deus deixa que isso aconteça, ou por que Deus faz isso. Eu tenho minha opinião e eu vou compartilhar aqui com vocês. Minha opinião é: essas tragédias, essas coisas que acontecem, não são decisão de Deus. Essas são coisas de nós humanos. Deus, na minha opinião, criou o mundo, criou o universo e nos deu a Terra para que nós cuidemos dela. E deixa, galera, eu tô dando o livre-arbítrio, tô dando a vida para vocês, mas eu não vou ficar controlando a vida de vocês o tempo todo. Eu posso interferir vez ou outra, mas vocês têm que resolver seus próprios problemas. O mundo é de vocês. Então, eu não vou ficar interferindo. Então, eu não atribuo essas tragédias, esses problemas que acontecem a Deus. Eu atribuo a questões humanas, da interferência que o ser humano faz no clima, ou mesmo a questões da natureza. Porque Deus criou a natureza e a natureza age como ela tem que agir. A natureza, de certa forma, tem vida própria, né? E é isso, ela tem vida própria, ela vai agir e a gente tem que lidar com isso. E às vezes coisas ruins vão acontecer e a gente tem que aprender a lidar com isso, a tentar nos defender, a tentar, do mesmo jeito que a gente domesticou os animais, tá? A gente tem que entender quando uma chuva vai acontecer, como se defender da chuva, como investir em saneamento, como investir em medidas protetivas para impedir que a natureza se torne nociva ao ser humano. Mas isso não é uma interferência direta de Deus. Deus, no alto de seu trono lá no paraíso, não sentou, olhou para Brasil, fim de ano, Bahia, depois Minas, aí vai ter o Capitólio aqui no meio. Putz, da hora, vou fazer uma tragédia lá. Deus não tomou essa decisão ativamente. Deus criou as coisas e as coisas aconteceram seguindo a ciência que Deus criou, as regras que Deus estabeleceu para essas coisas. Não é uma decisão de Deus matar. Eu não acredito, muita gente fala, a pessoa morreu, chegou a hora. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus decide quando as pessoas vão morrer ou quando as pessoas vão viver. Pode existir momentos em que isso sim acontece? Pode. Mas na maioria das vezes, em 99% das vezes, eu acho que não tem a influência divina. É questão humana mesmo, é questão dos nossos hábitos, se nós estamos machucando uns aos outros, é questão nossa, questão das doenças que se contaminam pelo mundo, que a gente espalha, que a gente não toma cuidado para evitar que essas doenças não se espalhem. Pelo menos essa é a forma que eu penso. Não é que eu não considere o poder de Deus, não é isso, é que no meu ponto de vista,
se Deus fica tomando todas as decisões de tudo que vai acontecer o tempo todo no mundo, fica controlando o mundo como a gente controla as coisas num jogo de videogame, nós não passamos de peões para ele. E isso é uma visão um pouco ruim de Deus. Eu não acho que Deus seja ruim. Eu não acho que Deus nos trate como peões num joguinho ou brinquedos, né, para diversão dele. Eu não acho. Eu acho que ele quer ver o que a gente é capaz de produzir, pro bem e pro mal. Ele criou a gente, e se nós não consideramos Deus pai não cria os filhos e quer que os filhos se virem, bom, tá aí. A ideia é essa. Deus criou os seres humanos, seguindo o criacionismo. Deus criou os seres humanos, e os seres humanos têm que se virar, têm que agir por conta própria. Não rezar é importante e tal, mas não dá para esperar o que Deus decida das coisas boas e ruins que vão acontecer no mundo o tempo todo. A gente tem que se ajudar. Pelo menos essa é a minha forma de encarar. Então, porque pensa assim, vamos pensar lá na época de Jesus. Se Deus manipulou todo mundo para que tudo acontecesse, não foi decisão de ninguém as certas coisas que aconteceram, então Deus escolheu, esqueci o nome, Deus escolheu Judas para que Judas traísse Jesus. Então Judas, considerando que Judas, por ter traído Jesus e ter entregue Jesus para os romanos para ser crucificado, considerando isso, então Judas já estava condenado antes de nascer, levando em consideração que Judas foi para o inferno, tá? Então, se isso é uma verdade, se Deus manipula tudo, então Deus escolheu: ô Judas, você tá encrencado, velho. Você vai nascer, mas você tá encrencado, você vai pro inferno, porque eu escolhi você para fazer uma coisa errada aqui, mas vai ser bom no fim das contas. Eu acredito que Deus sim imaginava pela criação as coisas que podiam acontecer. Afinal, no meu ponto de vista, Deus consegue projetar no futuro. Então ele consegue imaginar, bom, esta pessoa X está sendo criada da maneira X e está tendo as influências X. Levando em consideração esses cálculos e conhecimento que eu tenho, ela vai ter esse tipo de índole, que nessa situação vai dar esse tipo de resultado. Então, de certa forma, ele imaginava que Judas poderia ser um problema. Ou talvez não Judas, ou talvez outra pessoa. Mas sim, Deus esperava, e as coisas precisavam acontecer. Jesus precisava ser crucificado por uma série de outros fatores, que não é o assunto desse vídeo, mas ele precisava ser crucificado, ele precisava morrer. Para isso algumas coisas precisavam acontecer. Mas precisava ser exatamente Judas? Ou precisava ser exatamente com a traição de Judas? Não tinham outras formas de acontecer? Acredito que sim. E acabou calhando que foi Judas ali pela criação, pela vivência, que foi o corrompido ali da galera e resolveu trair Jesus. Então eu não acredito que Deus escolheu Judas para ser o cara, e já para ser o cara condenado antes do nascimento. Então é isso, né? Eu não acredito que Deus interfere 100% do tempo. Sim, interfere em situações pontuais, mas ele deixou o mundo pra gente viver e pra gente lidar com a nossa vida, com a natureza e com os nossos animais, com os outros humanos e tudo mais. É a gente que tem que cuidar disso. Saindo dos temas pesados, eu tô gravando esse vídeo na quarta, tá? Porque eu sempre gravo os podcasts na quarta-feira. Eu escutei, cara, essa notícia é sensacional. Sensacional. Lá nos Estados Unidos, 2 policiais, não lembro qual cidade exatamente agora, estavam fazendo uma patrulha na cidade, teve um assalto e eles foram chamados para atender, e eles demoraram para atender esse assalto porque estavam caçando pokémons no Pokémon GO. Sim, e aí eles foram mandados embora por causa disso. Certo, vamos lá, com razão, vai. Você é policial, você não pode estar caçando Pokémon GO, ou pelo menos até pode, mas não pode deixar um assalto correr solto para pegar um Snorlax, que era o caso desse Pokémon que eles estavam caçando. E a desculpa que os caras deram foi sensacional, cara, foi
Sensacional. Eles estavam em um evento social, segundo eles estavam fazendo a patrulha de um evento social cujo objetivo era a caçada de uma criatura mítica. Sensacional, cara. Assim, gostei desses policiais pelo bom humor, por serem policiais que gostam de Pokémon. Erraram. Tinha que ser demitido? Eu acho que sim, acho que tinha que ser demitido sim. Mas, cara, sensacional a desculpa deles. Bem espirituosos. E esse é o podcast dessa semana que vai ficando por aqui. Então você vai lá no 3quartoscego.com e pega todas as nossas redes sociais e manda um e-mail para contato@3quartoscego.com. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.